Se o medo tentar calar a minha voz, não temo a nenhum mal. Deus comigo está. As dores não poderão me fazer parar. Confio que vencerei. Podem vir batalhas, podem vir muralhas, em teu nome venço tudo. Nome poderoso estremece a terra, esse nome vence tudo. Confio. Se o medo tentar calar a minha voz, não temo a nenhum mal. Deus comigo está. As dores não poderão me fazer parar. Confio que vencerei. Podem vir batalhas, podem vir muralhas, em teu nome venço tudo. Nome poderoso estremece a terra, esse nome vence tudo. O grande eu sou, Emmanuel, a rocha inabalável, libertador, o Deus fiel, a rocha inabalável. O grande eu sou, Emmanuel, a rocha inabalável. O Deus fiel, a rocha inabalável. Podem vir batalhas, podem vir muralhas, em teu nome venço tudo. Nome poderoso estremece a terra, esse nome vence tudo. Confio. Glória a Deus. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Alain. Nós estamos começando mais um MJ e nesse sábado nós estamos aqui com convidados especiais. Você conseguiu prestar atenção aí nesse louvor abençoado? Estamos aqui com a Gabriela Rodrigues, também com o Rodrigo. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado pela participação de vocês essa noite. E aliás, digo que todo o programa é especial porque sempre tem alguma coisa que Deus ele vai ministrar através da vida de vocês, para quem está assistindo em casa. Então, agradeço ao pessoal de casa por estar abrindo, né, a casa deles, para que a gente possa entrar esse horário e dar uma palavra, dar um ensinamento, contar um testemunho e liberar sobre eles aquilo que Deus ele tem para fazer e falar aos nossos corações e ao coração também de quem está em casa. Muito obrigado pela participação de vocês e é um prazer recebê-los aqui. Amém, pastor. Muito obrigada a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez. Amém. Amém. Muito obrigado aí pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Espero que de alguma forma a gente possa falar o coração, né, das pessoas. Amém. É a sua primeira vez aqui? É a primeira vez aqui na rede. Você já é de casa, tá? Eu só tenho um crachá já. Eu tava conversando com vocês aqui no off, né? E aí estava falando que já veio no Zigue Zague, já veio no Noite com os Adoradores, sim, algumas vezes no Movimento Jovem também. Sim, sim. Faz muitos anos que eu venho aqui e é sempre um prazer, né? A gente poder, desde criança, transmitir essa mensagem e ter portas abertas. Eu falo que isso vai muito, né, da nossa postura como cristão e do nosso exemplo como cristão. Então, se todos esses anos a gente tem voltado, eu tinha 6, 7 anos, eu tenho 27 agora, então fazem 20 anos já, né? Então, assim, é um prazer, né? É gratificante pra mim. Glória a Deus. E ver também que, tipo, é um testemunho duradouro, né? É algo duradouro, não é uma coisa que foi plantada e não deu frutos depois. Foi plantada e continua dando frutos, né? É uma árvore frutífera.
Diz a palavra em Salmo, né, no capítulo 1, no verso número 3, a árvore plantada a ribeiro de águas, né? Que continuamente ela vai dar o seu fruto. Então, eu acho que isso é importante, uma caminhada de 20 anos, onde você continua tendo acesso, continua entrando em portas onde Deus te plantou, onde Deus te colocou. Isso é sensacional. E nós conhecemos as árvores pelos frutos, Exato. né? Então, é muito gratificante para mim saber que Deus tem me levado para muitos lugares que eu já tinha ido e eu continuo entrando e continuo com o mesmo amor, com a mesma alegria, e é algo que eu sempre escuto das pessoas, né? Recentemente eu estive no Paraná e eu ouvi de pessoas que me conheceram com 6 anos de idade. Uau. Você não perdeu a sua simplicidade, a sua essência da sua idade de 6 anos. Então isso para mim é muito bom. Que legal. Porque é manter, né? Se manter, né? É que e também, se você parar pra pensar, tipo, cheio de holofotes à sua volta, gente à torta e à direito, se manter fiel é o que vai Sim. fazer você ir mais longe, né? Sim, é verdade, sempre. Eu acho que a gente não pode perder essa sensibilidade, né? E esse amor por fazer as coisas para Deus, porque senão a gente entra numa rotina. Hoje eu tenho um culto ou eu tenho um programa de TV para gravar. Não. Quando você ama o que você faz e você entende o porquê Jesus te chamou, o porquê você tem esse propósito, você faz as coisas diferente, com o coração ardendo, com amor, com alegria, com um sorriso no rosto. Eu falo que a minha vida eu abro mão de tudo para estar servindo e estar fazendo as coisas para Deus. Glória a Deus. Entra muito, você falou uma frase que me chamou a atenção, né? Que você disse, tipo, eu abro mão de tudo para servir ao Senhor. E entra muito naquela questão de não é sobre mim, é sobre Ele. Sim. Então o propósito que Ele me deu é que eu vá. E se Ele quiser que eu vá hoje, para qualquer parte do mundo eu vou, porque eu vou engrandecer o nome dele. É basicamente isso. Sim, eu tenho dentro do meu coração de que não é sobre a Gabriela. Porque cantar bem a gente vai encontrar cantores esplêndidos, nós sabemos disso, na nossa igreja tem pessoas esplêndidas que cantam, né? E assim, não é só sobre isso, não é só sobre estar bem vestido, saber se comunicar muito bem ou saber cantar muito bem, mas é saber que é sobre ele. Então, assim, se ele falar pra mim, Gabriela, abandona tudo e vai, eu vou com o maior amor e com um sorriso no rosto e falando, Senhor, eis-me aqui, porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que ele fez na minha família, o que ele fez na vida dos meus pais, como foi para eu nascer. Então, se eu estou viva hoje, tem um propósito. E que esse propósito possa se cumprir e que ele seja honrado através dos louvores, através da minha adoração. E eu sou uma pessoa muito sensível com as coisas de Deus, né? O Rodrigo, que ministra comigo, é líder, né, de louvor lá da nossa igreja, Legal. ele sabe disso. Sim. Tem horas que eu largo o microfone, começo a chorar, e aí eu não consigo parar de chorar, e eu tenho essa sensibilidade mesmo. Eu acho que isso vem muito de intimidade, né? A intimidade gera isso, né? Que legal. E você falou um negócio que eu gosto muito, que é essa sensibilidade e você ser livre para adorar a Deus segundo aquilo que você está vivendo no momento. Porque chegar em casa e tentar reviver aquele momento não vai rolar. Então, você tem aquela oportunidade, aquele momento de ser você. Então, como você falou, eu largo o microfone, eu começo a chorar, a banda que se vire para continuar fazendo todo o rolê. É verdade. Né, Rô? É isso, né? É isso mesmo. Mas o importante é que você tá literalmente entregando ao Senhor algo que te custe. Sim. Então, tipo, você não tá ali simplesmente, bati o cartão, vim aqui na escala do louvor, líder, tamo aí, é isso. Mas, tipo assim, você tá literalmente entregando algo que é seu. Eu costumo dizer que Deus, ele vai recompensar em público o que você constrói no secreto. Sim. Então, se o nosso secreto é falho, o nosso público vai ser falho. Sim. E quando eu digo público, não é tipo uma multidão aplaudindo, gritando o teu nome. É Deus sendo louvado através da sua vida em público. Amém. Então, se a gente fala, beleza, vou aparecer e Deus vai aparecer junto comigo, e não aparece Deus, é porque o meu secreto está em falta com Deus. A Bíblia, ela mostra assim, que os levitas, eles tinham a obrigação, vou colocar assim, mas talvez eu vou colocar uma palavra um pouco diferente, porque senão parece meio que pesado. Mas eles tinham Responsabilidade. Obrigado. De trazer a glória de Deus. Sim. Então, tipo, imagina um povo inteiro, uma nação inteira, esperar que Deus apareça através daquilo que você faz no seu secreto. Porque ninguém via os levitas adorando. Eles só viam a glória de Deus descendo. Então, tipo, é literalmente o nosso secreto transformando o ambiente onde a gente está. Eu achei isso sensacional da sua parte de saber, né, que você larga tudo, sai ali chorando, não sei se ajoelha, se faz alguma coisa diferente, mas sendo você mesmo. A gente não pode perder, pastor. Eu acho que a gente precisa entender que você ser visto não quer dizer que você precisa aparecer.
Jesus precisa aparecer no meio dos nossos louvores, no meio das nossas ministrações, em tudo aquilo que nós fazemos, como nós agimos. Isso não é só sobre dentro da igreja, mas em tudo que nós fazemos. Ah, eu sou um bom funcionário. Jesus aparece nas suas ações porque eu quero ser conhecida como alguém que carrega essa presença. Eu quero ser conhecida não como alguém que canta bem, que tem boas técnicas, que sabe cantar bem afinado ou no ritmo. Porque isso, se você faz uma aula de canto, você consegue, até quem não canta bem consegue, pelo menos saber cantar no tempo certo. Sim. Mas eu quero ser conhecida como alguém que carrega a presença. Alguém que as pessoas vão olhar e vão falar assim, não vão falar sobre a Gabriela. Nossa, como você canta bonito. Nossa, eu sinto a presença de Deus na sua vida. Eu sinto a unção sobre a sua vida. Deus falou comigo através. Porque nem todos os dias eu vou cantar bem. Nem todos os dias eu vou cantar feliz. Nem todos os dias eu vou cantar com a minha vida 100%. Às vezes dentro da minha casa eu vou ter um problema, às vezes no meu trabalho eu vou ter um problema, às vezes na minha vida sentimental eu vou ter um problema, mas eu vou estar ali ministrando. Então, aquilo que eu construo com Deus, por isso que a gente toma sempre esse cuidado, e algo que eu ouvi muito do Rodrigo o que você está sentindo hoje para cantar? Ele fala, eu não gosto de escolher louvor para vocês, porque é muito uma sensibilidade, né? Isso mesmo. Uma sensibilidade do que você está sentindo no momento para você cantar e você adorar ali na igreja e levar as pessoas a adorar junto com você. Sim. Então, eu acho que quando a gente perde essa sensibilidade, e essa sensibilidade você só cria com intimidade. Você não consegue ter sensibilidade, às vezes, de entender o que está acontecendo com uma pessoa desconhecida. Às vezes você vai ver a cara da pessoa, você vai achar que está tudo bem. Mas quando você conhece, você tem intimidade com uma pessoa, até um bom dia dela, você sabe que tem algo ruim. Diferente. Isso é com Já sou Deus. estranho, né? Sim. E enquanto você falava, Deus me fez lembrar de uma frase, que a gente não pode perder essa essência de ser gerador de presença. Ou seja, eu tenho a presença, mas eu preciso gerar essa presença em você através daquilo que eu carrego. E enquanto você falava, eu vou introduzir aqui um pouquinho o Rodrigo para que faça sentido o que eu vou dizer. Você tem ali uma pessoa que é muito sensível àquilo que é a vontade de Deus, àquilo que é a direção de Deus. E como que é essa questão de afinar todo mundo para essa mesma sensibilidade? Porque, por exemplo, tá todo mundo cantando ali, tá todo mundo tocando, tá todo mundo na parte alta, no refrão da música, a igreja toda tá fluindo, daqui a pouco some a voz da líder de louvor lá, some a voz da vocalista e a banda. Como é que fica? Assim, eu falo muito para a Gabi isso, né? A gente precisa, pastor, estar muito ligado a Deus, né? Então a gente precisa, no nosso secreto ali, de joelhos no chão, colocar primeiramente Deus à frente de todas as coisas. Essa questão de escolher música, essa questão é muito pessoal, vem daquilo do que o ministro está sentindo. Quando a Gabi ela tem aqueles momentos que ela precisa estar mais ligada a Deus ali, o instrumento fala, ele tem frequência. A frequência do instrumento, ele entra no coração das pessoas. Eu digo isso todo domingo, toda oração eu falo. Nós precisamos tornar aquele terreno fértil. A palavra do pastor, ela é lançada e quem dá crescimento é o Espírito Santo. Então a gente precisa de alguma forma sempre trabalhar como músico, no meu caso, né, como líder, eu trabalho isso com a banda para que a gente possa, de alguma forma, com as notas musicais, com as vibrações, né, das frequências, tornar este terreno fértil, que é o nosso coração. E a palavra, ela entra ali, ela acaba entrando muito mais fácil. Essa semente, ela entra e o Espírito Santo nos ajuda ali com o crescimento. É ele que faz isso. Você estava falando de frequência e me fez lembrar de um vídeo que eu vi, sei lá, alguns anos no YouTube. Que, sei lá, o cara colocou uma câmera dentro do violão. Sim. E aí ele começou a dedilhar uma canção e aí ele mostrou a diferença de cada acorde e a vibração que cada uma delas faz. E aí entra muito no que você falou, né? Isso. O instrumento, ele tem a vibração e isso toca as pessoas, né? Porque, querendo ou não, a música que ele estava tocando que todo mundo estava à volta dele. E isso só por ele mostrar as cordas e afins que ele estava fazendo ali, a galera conseguiu sentir a música, conseguiu sentir tudo aquilo que estava acontecendo no entorno daquilo que ele estava fazendo. E é muito do que você falou, né? Não é só tocar. Não. É enxergar que aquilo que você está fazendo vai gerar alguma coisa no coração das pessoas, né? É uma responsabilidade nossa. Eu trago esse peso para o grupo, então a gente precisa estar preparado para isso. Então, para Deus falar com o povo, ele precisa falar primeiramente com nós. Uau. E a gente precisa estar
pronto para isso, né? Antes de tocar, a gente tem que ser tocado, né? Pois é, Uau. é isso. Eu vi essa frase do Oficina G3, Sim. num post, sei lá, muitos anos atrás. Talvez ela ainda era criança, não, brincadeira. Foi no... Mas eu devia ser mesmo. Não, só é 5 anos de diferença, né? Você tem 27, eu tenho 30 e alguns, não, 32. Você tem 36. 36. Então a gente tá meio que nesse meio termo, assim. Estamos ali. 5 anos, 4 anos de diferença, então tá mais ou menos isso. E aí eu lembro que eles colocaram isso. Antes da gente tocar, a gente precisa ser tocado. Sim. Porque senão a gente vai entregar um negócio vazio, né? E as pessoas não saem de casa, não saem, como você falou, dos problemas que elas estão vivendo para chegar na igreja e voltarem vazias, né? Elas saem dali, elas querem sair da igreja abastecidas de fé, abastecidas da palavra, abastecidas de tudo aquilo que um culto pode gerar. Amém. Claro que também a gente tem que entender que nosso culto é racional. Nós estamos entregando algo ao Senhor. Então, estamos colocando um vaso quebrado e Deus está nos restaurando, entregando um vaso restaurado para ir para casa. Então, é uma troca que a gente faz. E eu acho muito sensacional ver esse tipo de coisa no louvor, porque se o louvor, que é a preparação para todo o culto, tiver, sei lá, 100%, tiver entregando ao Senhor algo que, eu costumo dizer isso muito, algo que custe, com certeza toda a igreja vai experimentar algo sensacional, algo extraordinário. Né? Sim. E o nosso culto começa em casa. É uma competição, acho que desleal. A gente tem pouco tempo na igreja para competir com uma semana cheia de coisas que acontecem, com a TV aberta, com as redes sociais, seja qual for a rede social. Então, é um momento que você tem que dar um tiro certeiro. Sim. Então, é uma bala de prata, Sim. eu diria, né? E até fazendo um complemento, a história do adoração não é a música que você canta, né? É a vida que você vive. Sim. Então, cantar, estar ali cantando no culto de domingo de mãos erguidas, aí eu vejo o irmão levantando a mão, eu levanto, né? Aí eu vejo o irmão se ajoelhando, eu vou lá e me ajoelho, porque a gente é tendencioso a ir na onda do que está acontecendo. Mas viver aquilo no dia a dia, como que é a minha adoração dentro da minha casa? Quem sou eu quando os meus pastores, quando os meus líderes, quando o público não está? Quem sou eu sem o microfone na mão? Como é a vida que a Gabriela leva, que o Rodrigo leva? Como eu sou quando ninguém tá vendo. Sim. E essa é a adoração que a gente precisa entregar a Deus, né? Aquela vida que você sente a presença de Deus. E tem um exemplo que sempre eu vou usar esse exemplo. E eu acho que chega a ser cansativo, mas vou usar. Davi é um exemplo disso. De quando Davi vai tocar para os espíritos maus de Saul saírem. Davi é apresentado como alguém que não só tocava bem, mas alguém que carregava a presença. Então, alguém que só de tocar os espíritos saíam. Você imagina, você só tocar, você tocar ali, o Rodrigo tá tocando violão e de repente o mal começa a sair. Então, Sim, assim, você ter isso na sua vida é diferente. Sim. E isso você não constrói só num culto de domingo. 2 horas na igreja com as mãos erguidas. Isso você constrói no dia a dia. E vou te dizer uma coisa, às vezes bate 2 horas, a galera já fica assim, né? É isso mesmo. O pastor tá inspirado hoje, né? E vai embora ainda. Não consegue nem esperar a bênção. Não consegue nem esperar a bênção. Eu acho isso assim, eu não vou dizer tipo desrespeito, eu acho isso às vezes de uma falta de visão, talvez, a pessoa de entender o propósito de estar numa igreja. Talvez possa parecer meio pesado, mas precisa ser dito. Porque se eu tô indo na igreja e Deus tá falando, como é que eu vou parar Deus no meio do caminho? Você acaba sendo desleal com Deus. Entende? Porque, tipo assim, eu dou 2 horas pro meu time. Eu dou 2 horas, às vezes mais de 2 horas, porque tipo, tem jogo que vai pra prorrogação e pênalti, então 2 horas e meia, 3. E faço lá com a camisa do time, pulando, gritando, ficando rouco. Chego na igreja e às vezes eu não consigo liberar a mesma fé que eu tenho de assistir um jogo do meu time. É isso mesmo. Cara, eu gosto de uma trilogia, de um filme, que cada filme, em média, tem 3 horas. Misericórdia. Então, tipo assim, o primeiro filme É uma tem... série, né? Não, é uma trilogia mesmo, que tipo... Imagina 3 horas e 20 o primeiro filme, 3 horas e 40 o segundo e 2 horas e 40 o terceiro. Então eu tô falando aí de quase, tipo, 12 horas, metade de um dia. Isso aí. Mas Assistindo isso tem 3 tudo. filmes. Quanto tempo nós passamos nas redes sociais? Quanto tempo nós passamos mexendo ali? Se você começa a ver um vídeo, não tem nem o que falar, todo mundo vai concordar. Você começa a ver um vídeo e você vai passando. Aí você fica lá, meia hora,
de 1 hora. Fato. Quando você vê, você não fez o que você tinha que fazer. Fato. Entendeu? Então, assim, se eu consigo depositar tanto tempo mexendo no Instagram, conversando com os meus amigos no WhatsApp, fazendo tantas outras coisas, assistindo uma série nas plataformas, por que eu não consigo dedicar um tempo para buscar Deus? Por que eu não consigo mais ler a Bíblia? Por que eu não consigo mais ler um livro que fala sobre a palavra? Isso vai nos tornando fracos na fé. Sim. E é por isso que muito se fala que a nossa geração, eu falo a nossa porque é meio que uma geração parecida, apesar de eu ser muito jovem aqui ainda. Apesar de tudo isso, a nossa geração é vista como uma geração fraca por isso. Porque as pessoas não conseguem mais ter uma constância na busca. Eu consigo orar uma semana, eu coloco aquele propósito. Vou fazer um devocional uma semana. Tá, e como é que tá o seu devocional? Você começou no primeiro dia do ano, assim, forte, voando. Como é que você está hoje? Agora, já entrando nesse novo mês, como é que você está hoje? Eu falo isso porque eu comecei um propósito nas minhas redes de 365 dias com Jesus. Foi a maior loucura da minha vida. Porque é um vídeo por dia falando um devocional para as pessoas. E eu vejo como isso tem sido importante não só para a Gabriela, porque eu já tenho o meu devocional todos os dias. Porque além de fazer o meu devocional, eu faço um devocional com as pessoas agora. Sim. Mas como as pessoas têm sido edificadas com isso, e eu recebo comentários disso. Nossa, eu estava esperando. É a melhor hora do meu dia, é a melhor parte do meu dia. Você entende como muitas vezes a gente já poderia viver isso no nosso secreto, mas a gente espera que outro faça para que a gente consiga ser constante? Eu digo, Deus me deu uma palavra, sei lá, umas 3 semanas atrás, que fala assim, Deus, Ele não espera por uma plateia, Deus espera por filhos. Uau! Então, às vezes a gente está na igreja para ser uma plateia. A gente bate palma, a gente canta, a gente diz amém. Só que acaba o culto, acaba a minha comunhão, acaba a minha conexão com Deus. E eu vou para casa e me torno uma pessoa diferente de quem eu sou na igreja. Só que Deus, Ele está esperando um filho. O filho que bate na porta do quarto, o filho que quer ter comunhão, o filho que senta na mesa, o filho que sabe senta no sofá e bate papo com o pai, bate papo com a mãe. E aí, como é que vocês estão? Sabe? E quer saber como é que tá. Então, infelizmente, hoje, nós estamos numa geração onde nós estamos nos tornando plateia e esquecendo que somos filhos. Entende? Eu costumo dizer que a nossa fé é convertida para muita coisa, mas não é convertida para aquilo que importa. Porque a gente consegue fazer muitas coisas que podem dar likes, que podem dar visualizações, que podem fazer uma multidão chegar assim e te conhecer, mas não consegue permanecer. Porque essa constância, ela não vem de um evento. A constância vem de um relacionamento, e relacionamento é diário. Por exemplo, vocês trabalham juntos ali, são, sabe, do louvor da igreja. Então, vocês têm que estar em contato sempre. Meu, você viu essa música? O que você acha disso aqui? Olha só, imagina a gente fazer isso aqui, imagina a gente fazer aquilo. Então, vocês têm que ter essa conexão. E através dessa conexão, vocês vão gerar o fruto para a igreja. Sim. Então, o relacionamento de vocês vai começar a trazer relacionamento para a igreja. Ou seja, através daquilo que a gente a gente pode gerar para os outros. Mas será que os outros também estão querendo, sabe, ter esse relacionamento, ter esse acesso ao Pai e conseguir crescer? Uma vez, o Bill Johnson, ele falou uma frase que mexeu demais comigo. Não sei se vocês conhecem o Bill Johnson. Ele é pastor da Bethel, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. E ele perdeu a esposa dele. A esposa dele faleceu. E logo, tipo assim, que a esposa dele faleceu, ele foi pro culto. Tipo, perdeu o amor da vida dele, a mãe, assim, sabe, a mãe dos filhos dele. E ele foi pro culto. E a galera, tipo, com lenço, sabendo que todo mundo ia chorar na reunião. E ele virou pra igreja e falou assim: pro céu aonde ela foi, ela não vai chorar mais. Uau. Pro céu aonde eu vou, eu não vou chorar mais. Essa é a única oportunidade que eu tenho de louvar a Deus na minha tristeza. Uau. Então ele, tipo, eu chorei assim, eu vou chorar agora, falando disso. Ele literalmente pregou sobre a importância de entregar a Deus o louvor na parte boa, na parte ruim, na parte que eu tô muito feliz, na parte que eu tô muito triste, na parte que todo mundo quer ver, a parte que ninguém quer ver. E ele disse: eu vim entregar a Deus, no meu luto, a minha adoração. Uau. Porque é o único momento que eu vou ter para fazer isso para Deus. Porque para onde eu vou é só alegria e felicidade. Então, isso me chamou muita atenção.
qual é o nível da intimidade para você subir num púlpito e falar, sabe, sobre a mulher que você ficou casado 40 anos, sobre você pregar uma mensagem para uma igreja que te conhece há 40 e tantos anos como pastor e saber que você tá ali chorando, mas está entregando ao Senhor a sua adoração. É sobre saber ser filho. Eu acho que esse é o ponto. Nós perdemos um pouco a sensibilidade do que é ser filho. Nós não sabemos o que é ser filho. Porque o filho, você está no pior momento da sua vida, o que você faz? Você vai lá e corre para o seu pai, para sua mãe. O filho, quando ele... Eu vejo um exemplo de criança. Você coloca o filho em cima de um banco, você fala, pula! O Rodrigo tem 2, né, agora, mas o pequeno fala pro Pedrinho, pula, o Pedrinho vai fazer o quê? Ele vai pular. Por que nós não pulamos? Por que nós, quando o Senhor fala, faça isso, vem que eu te seguro, eu te carrego, nós não pulamos. Nós ficamos com medo, porque nós desaprendemos a ser filhos. Nós muitas vezes vemos Deus somente como um Senhor que está sentado lá, pronto para nos castigar quando nós erramos. Só que Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso pai. E por mais que ele corrige, porque ele corrige a quem ama, sim, porque um pai corrige porque ele ama, ele cuida também. Ele sara as nossas feridas. E quando nós choramos e cantamos para ele no momento da nossa dor, no momento da nossa dificuldade, no momento onde o mundo está desmoronando, quando o mundo está caindo ao nosso redor, ele sabe nos carregar e sabe curar e sabe cuidar e sabe sarar as nossas feridas. O que nós precisamos é entender que nós somos filhos. E quando nós entendemos a nossa posição de filhos, nós conseguimos viver essa intimidade, esse relacionamento. Isso é sensacional, né? Você vê que o programa ele tá indo por uma vertente totalmente assim... Eu tenho, sei lá, 1 milhão de perguntas para fazer para vocês aqui. Eu não consegui olhar para uma. A gente começou a falar sobre vários assuntos aqui, gerou vários assuntos. E por incrível que pareça, nossa programação tá chegando ao fim. Tipo assim, voou o tempo. Creio que você de casa também percebeu isso, porque o papo tá fluindo num nível muito legal, muito intenso. E eu creio que, de alguma maneira, tem alcançado você. E eu gostaria que vocês, nesse momento, falassem um pouquinho da rede social de vocês, falassem com o pessoal de casa, como é que eles podem encontrar, sabe, vocês nas redes sociais, no Spotify, ou qualquer que seja a plataforma que vocês queiram divulgar, ou até mesmo o número, eu creio que vai passar aqui como passou durante a programação toda, mas fale um pouquinho de vocês aí, próximas agendas que vocês tiverem também, fiquem à vontade em nome de Jesus. Posso começar? Vai lá, Gabi. Então tá, vamos lá. Muito fácil, pessoal. Eu tô em todas as redes, você pode me acompanhar, você pode assistir os meus vídeos, GabrielaRodrigues.oficial. Nós postamos vídeos diários, mensagens, louvores e muitos vídeos engraçados pra você também de casa. Spotify, Gabriela Rodrigues, e a gente tá pra lançar música nova, muitos conteúdos abençoados e as minhas agendas você acompanha também tudo nos meus stories do Instagram, Gabriela Rodrigues. Isso aí. Pessoal, eu sou o Rodrigo Pereira, vocês podem me acompanhar na minha rede social, RDR_Pereira. Eu sou líder de louvor lá da Igreja Bereana, do pastor Walter e Ricardo Brunelli. Podem acessar, vejam lá o que eu posto. Eu apoio a Gabi, que é a nossa ministra de louvor lá na Igreja Sede. Sou o braço direito ali do pastor Ricardo, apoiando dentro dos eventos da igreja. Peço para que vocês acompanhem, eu acabo postando bastante coisa sobre a nossa igreja. Lá vocês terão todas as informações. Sigo à disposição. Deus abençoe. Vamos cantar mais uma para encerrar? Cantar. Vai lá. Então, fiquem à vontade aí, já vão preparando. Que Deus possa abençoar você de casa. Me despeço aqui, convidando você para o próximo Movimento Jovem em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, fique com Cristo. Que lindo é cada momento que me visita e faz de mim o seu altar. Quero que me leve mais profundo. Pegue minha mão e não solte nunca mais. Me leve para o lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo do seu amor e sem você não sei viver.
Você viu minha tormenta, livrou-me dos problemas, tirou minha tristeza, transformou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, ungiu minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Como um pai você me aceita. Você viu minha tormenta, livrou-me dos problemas, tirou minha tristeza, transformou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, ungiu minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Como um pai, me leve para um lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, eu te amo, meu papai. Eu dependo do seu amor e sem você não sei viver. Oh, eu te amo, meu papai. Oh.